mais um estudo e o último estudo do Apocalipse de Daniel. Hoje, nesse capítulo 11 e 12 do livro de Daniel. Esse é o Apocalipse de Daniel. Então, logo no início desse capítulo 11 de Daniel, fala sobre dois reis, do norte e do sul. Isso é uma profecia de guerras. Mas este capítulo 11 fala de várias guerras durante os tempos, até os tempos de hoje, até os dias de hoje. Já Daniel tinha recebido essa revelação. Então, ele veio explicar essa revelação a Dário, que era o amigo dele. Era Dário que reinava naquele tempo. Então, Daniel começa essa conversa assim, explicando para Dário. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar, com certeza por causa dos problemas, e ele veio revelar essa visão, esse entendimento que ele teve da visão, para poder consolar a Dário por causa dos seus inimigos, da guerra e das confusões. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Ele começa com uma profecia daquele tempo, a guerra que existia entre a Pérsia e a Grécia. Mas depois ele continua com a revelação de outras guerras que iriam surgir até os dias de hoje. E as guerras que existem hoje estão escritas aqui neste capítulo 11 do Apocalipse de Daniel. Depois se levantará um rei poderoso e reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrantado e repartido para os 4 ventos. Será quebrado e repartido para os 4 ventos. Quer dizer, é alguém que vai reinar, mas ou será, cairá, ou por meio político, não será eleito, mas e o seu poder vai para os 4 cantos deste mundo, quer dizer, talvez pelos 4 continentes. Vai se dividir em 4 reinos. Não ficará só para ele, que ele tem o poder, todo o poder nas mãos dele, mas vai ser dividido. Mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros de fora de seus descendentes. O rei do sul será forte. O rei do sul será forte. Aqui se fala de 2 reis, o rei do sul e o rei do norte. Quer dizer, fala sobre o ocidente e o oriente, a guerra que nós temos nos dias de hoje e as guerras que virão. Hoje, nós vivemos as guerras do ocidente contra o oriente. E o sul significa o oriente. Significa as guerras, China, Rússia, todos esses países da BRICS contra, a Europa, que é o Ocidente, juntamente com a América, que são os reis do Norte, contra o rei do Norte, contra a América. Mas são várias guerras. Esse capítulo fala sobre várias guerras, até o fim dos tempos, até o arrebatamento, que virá. O rei do sul será forte, quer dizer, aí para a China e a Rússia. Como também
de seus príncipes, que são os presidentes hoje ali de vários países que estão unidos, que se chama BRICS. Esse será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Haverá uma aliança. Quando se fala aqui de casamentos, hoje em dia, nenhum rei dá a sua filha em casamento com outro rei para que haja paz. Isso se fazia no tempo de Salomão. Já não se faz hoje. E são outras alianças. Mas Daniel usa, não é, os termos de antigamente porque assim recebeu a revelação. Não é? Mas hoje não sabemos. Hoje há negociações que se assentam numa mesa. Não é? Assinam-se papéis. E essas alianças é que serão quebradas. Não serão cumpridas. Não é? Porque muitas dessas alianças são feitas, não é, através de mentiras, de engano. Para estabelecer a concórdia, ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim como os que o trouxeram, e seu pai, e o que tomou por sua naqueles tempos. Que fala, não é, de uma mulher de um casamento. Mas isso é uma aliança. Que alguém vai levar, mas também vão ser dispensados. Mas de um renovo da aliança dela, do reino do norte. Dela é do reino do norte, aqui fala, não é? Ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Quer dizer, vejamos que a Rússia, não é, que é o Oriente, juntamente com a China, e aqui o Ocidente, não é? Eles vão entrar em acordo. Claro que esse acordo depois vai ser quebrado, não é? Com a filha do rei do sul se casará com o rei do norte. Que são essas alianças aqui. Mas de um renovo do norte, não é? Porque ela, não é? É filha do rei do norte. Essa aliança provém do norte. Mas de um renovo da aliança dela, um se levantará em seu lugar. Quer dizer, um outro líder. Isso já se fala o quê? De um outro tempo. E avançará contra o exército do rei do norte. E entrará na sua fortaleza e agirá contra eles. E prevalecerá. Quer dizer, o rei do sul recebeu essa mulher, não é? Que é essa aliança, que essa mulher que representa essa aliança, não é? Com certeza não cumprirão e avançarão contra, quer dizer, o rei do norte, que é o ocidente, que é aqui na Europa, juntamente com a América. Quer dizer, vão quebrar essa aliança. Também aos seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos e deixará em paz o rei do norte. Quer dizer, haverá uma vitória, não é? Ali do Oriente contra o Ocidente. Quer dizer, ali a China, a Rússia, aliados, não é, da Rússia, terão uma vitória. Mas depois este avançará contra o rei do Sul. Quer dizer, o Ocidente, juntamente com a América, vai contra o rei do Sul, que é o Oriente. Nós estamos aqui no Ocidente, que é a Europa. E tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles verá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, e levará até as fortalezas do rei do sul. Quer dizer, as fortalezas, quer dizer, aos países, não é? Mais fortes ali que estão aliados ali da Rússia. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, né? Contra o rei do norte. Contra o rei do norte.
Este, porém, em campo, grande multidão. Quer dizer, a Europa vai trazer uma grande multidão, mas a sua multidão não será entregue nas mãos dele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará, quando se fala miríades, quer dizer milhões, milhares, porém não prevalecerá, quer dizer, o Oriente virá, vencerá, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque o rei do norte, que é a Europa, tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, vejamos que as coisas se passam de anos em anos. Virá pressa com grande exército e abundante provisões. Pode ser de armas, pode ser de comida, pode ser o que for. Não é? Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Muitos, juntamente com quem? Com o Ocidente. Com o Ocidente que somos nós aqui da Europa. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, quer dizer, o bloco China, não é? Rússia, todos que estão ali, não é? Coreia do Norte, todos os outros países, não é? Incluindo o Brasil, que faz parte da China, que faz parte da Rússia. O rei do norte virá, levantará baluarte, quer dizer, levantará bandeiras e tomará cidades fortificadas. Quer dizer, países fortificados, quer dizer, eles terão sucesso sobre esses países. Os braços do sul não poderão resistir, quer dizer, é uma guerra. Mas o seu povo escolhido, pois não haverá força para o resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Quer dizer, isso é uma vitória que haverá, não é, ali, não é, da parte do Oriente contra o Ocidente. Porque quem batalha por Israel, pela terra gloriosa, é o Ocidente, não é? Por isso é que a América defende Israel. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele. E lhe dará uma jovem casamento. Quer dizer, isso é uma aliança. Haverá uma aliança para destruir, mas é falsa, para destruir o seu reino. Quer dizer, vão usar de engano. Isso, porém, não vingará, não prevalecerá, nem será para sua vantagem. Quer dizer, ali o Oriente, né, com a malandragem, irão fazer algo que não vai ser a seu favor. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Quer dizer, vão conquistar outras terras. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio. Quer dizer, eles vão ser envergonhados. Quer dizer, aqui os países aliados da Rússia e da China. E ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Isso é um problema entre eles ali do Oriente. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra. Quer dizer, para os seus países, não é? Mas tropeçará. Quer dizer, outra armadilha eles vão encontrar ali no Oriente. E cairá e não será achado. Que algum líder que vai ser derrubado, vai ser traído. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um outro que fará passar o exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Isso é ali no Oriente, né? É ali aquelas cidades mais, não é? Mais fortalecidas, mais gloriosas, que têm mais força, mais poder, mais riqueza. Mas em poucos dias será destruído. E isso sem ira nem batalha. Quer dizer, né? Alguém com uma malandragem vai lhes enganar, a eles mesmos ali no Oriente. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele,
serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Quer dizer, isso são alianças que eles fazem, não é? Quer dizer, é tudo engano. Não é? Essas alianças que se vê, que se fazem na televisão, nos jornais, não é? Entre o Ocidente, o Oriente, é tudo mentira, é tudo falsidade. Por isso é que há essas guerras aqui entre o Norte e o Sul. Os reis do Norte e os reis do Sul. Quer dizer, nunca vão se entender por causa das profecias. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, não é? Esses príncipes são os presidentes, são os que mandam, não é? Esse príncipe é, por exemplo, tem a Europa. A Europa vai ter um cabeça, alguém que é responsável, que vai fazer essa aliança, não é? Quer dizer, a Europa é o norte contra o sul, não é? Mas é tudo alianças de falsidade. Usará de engano, vê que está aqui escrito, subirá e se tornará forte com pouca gente. Isso é um homem vil que vai surgir, não é? Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará com que nunca fará algo que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Mas por certo tempo suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Eles aqui voltaram, não é? Voltaram para o rei, não é? Não é? Um príncipe que vai surgir aqui na Europa. Esse é o anticristo, não é? Uma coisa são esses que vão surgir, não é? Vários cabeças, vários reis, vários príncipes, mas não são o anticristo. O anticristo virá mesmo no fim, é o último que virá. Mas antes dele, há vários líderes que vemos hoje que são verdadeiros, não é? Anticristos. Mas não é o anticristo, não é? Que dominam com poder. Nos dias de hoje nós temos, não é? E as pessoas têm visto na TV, não é? De vários países. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, contra o Oriente. À frente de um grande exército, o rei do sul sairá à batalha, com um grande e muito poderoso exército. Não é? Quer dizer, uma terceira guerra mundial, no fim dos tempos. Mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul. Quer dizer, o norte contra o sul. Quer dizer, o ocidente, a Europa contra a Rússia. Quer dizer, a Europa vai tentar um engano, mas não vai dar certo. Os que comeram os seus manjares o destruirão. Quer dizer, vê que quando eles fazem, não é, os seus jantares ali dos cabeças, dos príncipes, dos reis que são os presidentes, não é? Eles mesmo, não é? Entre si, o que é que diz aqui? Os que comeram os seus manjares, né? As suas delícias dos seus jantares e isto e os seus almoços que eles fazem, o destruíram. Quer dizer, as pessoas estão sentadas na mesma mesa, é tudo uma falsidade. O exército dele será arrasado e muitos cairão transpassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal. E a uma só mesa falarão mentiras. Quer dizer, fazem jantares e almoços, sentam para fazerem alianças. É tudo mentira. Ali não existe, não é, sinceridade. É hipocrisia, não é? Para a TV ver, as pessoas veem na TV, pensam que assinam aqueles, não é? Aqueles protocolos todos, aquelas alianças todas, mas é tudo mentira. Nada vai se cumprir. Porém, isso não prosperará, quer dizer, não vai dar certo. Porque o fim virá no tempo determinado. Então, o homem vil voltará, tornará para a sua terra, com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Quer dizer, aquela aliança que eles fizeram, quer dizer, esse homem vil vai quebrar. Quer dizer, esse é o anticristo, não é? Ele virá de manso, não é? Ele não tinha nada a ver com os presidentes, com os reis, com nada. Mas ele vai tomar com astúcia, como está escrito aqui, nós lemos aqui, não é? Apesar, onde é que está escrito que ele diz que é um homem vil, não é?
que vem caladamente, e com a sua astúcia, não é, tomará o reino. É o que ele fará. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. O que ele vai fazer ali no Oriente, que depois vai voltar para o Ocidente. No tempo determinado, tornará a avançar contra o Sul. Quer dizer, o anticristo, não é? Nessa altura, com certeza, não vai ser reconhecido como anticristo, vai ser mais tarde, não é? Ele voltou, não é? E não sei o que ele foi fazer, que ele vai fazer ali no Oriente. Com certeza, como está escrito, é um engano. Ele vai voltar mais forte, mais rico. Ele vai voltar para a Europa. E da Europa, aqui diz, no tempo determinado, tornará a avançar contra o Sul. Quer dizer, vai enganar a China, a Rússia e vai voltar contra eles. Mas não será nesta última vez como foi na primeira vez. Porque verão contra ele navios, não é? De Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança. E fará o que lhe aprouver. Quer dizer, vejamos que esse anticristo, por causa das guerras, dos conflitos, não é? Vê que é um homem astuto. E vai fazer, assim é que ele vai crescer, assim é que ele vai conquistar o mundo, não é? É um homem que vai conseguir, não é, infiltrar e, ao mesmo tempo, trazer a paz, mas também trazer a guerra, não é? Vai trazer a paz e depois vai trazer a guerra. E vai fazer o que lhe aprouver. E, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Quer dizer, vê que é um homem astuto, como ele é contra uma aliança entre, não é, a Europa e o Oriente, que é a Rússia e a China. Então, aqueles que tiverem contra essa aliança, então ele vai ajudar, vai estender a mão. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Aí é que o anticristo vai acabar com as igrejas. Vai acabar com a Bíblia, vai acabar com tudo. A fortaleza nossa, o tirarão o sacrifício diário. O sacrifício diário, né? É as coisas que pertencem a Deus, não é? As pessoas que fazem as suas orações, buscam a Deus, não é? Leem a palavra de Deus, não é? Isso vai tudo ser arrancado por ele, estabelecendo a abominação dissoladora, quer dizer, a idolatria. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Quer dizer, e aqueles que não são contra, né, a aliança, ele vai tentar trazer para ele. Ele perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, quer dizer, os salvos que conhecem a verdade, se tornarão forte e ativo. Quer dizer, vai haver o quê? Uma revolta. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Os sábios são os pregadores do Evangelho, os que estão salvos, que falam do Senhor Jesus. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Não é? Quer dizer, aqui vê que os que vão lutar pela palavra de Deus serão mortos. Ao caírem, eles serão ajudados com pequenos socorros, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Dos salvos. Sábios são os salvos. Purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, quer dizer, o anticristo. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Quer dizer, vê que esse anticristo, não é? Será próspero, com certeza, será o homem mais rico da terra, não é? Isso mais lá para frente, não é? Porque ele vai conquistar riquezas. Vemos que o rei do norte, que é a Europa, vai para o Oriente, vai enganá-los e vai trazer muitas riquezas. Ele vai se tornar riquíssimo, poderoso.
Então, ele vai se levantar tudo que é Deus, contra o Deus Altíssimo e os outros deuses que as pessoas adoram, não é? E não terá respeito aos deuses de seus pais. Quer dizer, ele nasceu numa religião, não é? E não quer saber desse Deus. Nem ao desejo de mulheres. Quer dizer, as vontades das mulheres vão ser ignoradas. Quer dizer, as leis das mulheres, tudo que é relacionado com mulheres, vai ser descartado por ele. Ele não quer saber das mulheres. Nem a qualquer Deus. Não quer saber, não respeita. Não respeita mulheres, não respeita Deus, não respeita nada. Porque sobre tudo se engrandecerá. Quer dizer, ele que manda, ele não quer saber dos outros. Mas em lugar dos deuses, de todos os deuses que existem neste mundo, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Quem é o Deus das fortalezas? É o diabo, que é o Deus dos países. Essas fortalezas são os países, não é? Que nós já lemos há pouco tempo atrás. Quer dizer, o diabo é o cabeça, não é? Por isso que são 7 cabeças e 10 chifres, que representam o quê? Os países e as pessoas, que são os chifres, que são os reis. Quer dizer, é o Deus das fortalezas, que é o diabo, que ele vai, quer dizer, vai ser um homem místico, quer dizer, faz adoração ao diabo. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Quer dizer, é um homem que vai sacrificar para agradar o diabo. Para agradar o diabo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Quer dizer, vejamos aqui que o anticristo, ele não vai estar sozinho, né? Com a presença de um Deus estranho, que são dos demônios, dos principados, não é? Porque quando se levantar o anticristo, o diabo vai ser preso, não é? Ele vai ser preso. Mas estão aqui os outros demônios, os principados. E esses é que vão ajudá-lo contra os países que serão contra ele. Não é? Ele aqui diz assim, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas, que é países fortes. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-á a honra, quer dizer, aqueles que cederem às ordens do anticristo, que não resistirem. Fá-los-á reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Quer dizer, o Oriente nunca vai aceitar as ordens do anticristo, mas vai fazer guerra até o fim. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros. Quer dizer, o anticristo vai vir contra, não é? Contra esse rei do sul. Cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras. E as inundará e passará. Quer dizer, o rei do norte, que é o ocidente, junto com a América, vai destruir o Oriente, vai destruir a Rússia, a China, entrará também na terra gloriosa, né? E a gente sabe já onde é que é. Muitos sucumbirão. O anticristo vai conquistar ali o quê? Israel. Mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito não escapará. Agora, porque Edom, Moabe, não é? E Amon, né, se livrará do anticristo, com certeza estarão do lado dele. Serão povos, né? Serão raças que estarão do lado dele, simplesmente. Não é? Estenderá a mão contra a terra do Egito não escapará. O Egito está com quem? Com o Ocidente. Então ele vai contra eles, para os destruir também. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito.
Vai destruir, vai arrancar de lá todas as riquezas. Os líbios e os etíopes o seguirão, quer dizer, a África vai seguir o anticristo. A África vai reconhecer o anticristo. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, do Oriente e do Norte, quer dizer, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Quer dizer, aqui haverá o quê? Há coisas que se passam por anos. O Oriente, que é a Rússia e a China, não é? Além de ter destruído, vão se levantar mais tarde contra ele. E do Norte, são alguns países do Norte. Ainda que o rei do Norte é a Europa, mas tem uma parte também do Norte. Será perturbado e sairá com grande furor. Quer dizer, o Oriente vai juntar com o Norte. Não será o Norte do Ocidente que nós somos aqui da Europa. Para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quer dizer, isso é uma guerra deles. Então, nesse meio tempo, não é? Isso é o tempo do fim. Isso serão guerras que são repartidas, não é? Até, não é? Depois do arrebatamento. Que começa antes do arrebatamento, que já está em curso nos dias de hoje, até a guerra do Armagedon. Nesse tempo, que é o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quer dizer, que mostra que Miguel vai estar ali em Israel. Miguel é o príncipe, é o responsável por Israel. E é Miguel que vai estar ali em Israel. Muitos diziam que é Cristo que vai estar no fim dos tempos ali em Israel. Não, Cristo vai vir na guerra do Armagedon e vai matar o anticristo, o falso profeta. Mas aqui fala, quem é responsável por Israel e que vai lá estar? Vai ser Miguel. É o que está. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá grande angústia, no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quer dizer, se nós formos lá em Apocalipse, não é? Tem a primeira, esses são os da primeira ressurreição, mas os da segunda ressurreição não ressuscitarão, porque os da primeira ressurreição vão se juntar às bodas de 1000 anos do Cordeiro, porque quando começar, não é? A era do milênio será a era que o diabo será preso por 1000 anos e também será a era das bodas de Cristo lá em cima, não é? Porque as pessoas durante a grande tribulação vão morrer e vão ressuscitar, não é? E vão ressuscitar e estarão ali com Cristo, não é? Festejando as bodas do Cordeiro. Mas aqueles que não ressuscitarem, não é? Vão só ressuscitar no fim para serem julgados. Esses serão os da segunda ressurreição, que diz lá em Apocalipse 20, se você ler, não é? Em Apocalipse 20 diz, bem-aventurado, não é? Os da primeira ressurreição, porque esses serão salvos, não é? E a primeira ressurreição começa depois do arrebatamento. Aqueles que aceitarem a Cristo, que foram decapitados, né? Que estarão debaixo do altar, logo nos primeiros capítulos ali do Apocalipse. E Miguel, não é? Que é um ser semelhante que nós já lemos no capítulo 7, não é? Que desce com as nuvens, semelhante ao nosso Senhor Jesus,
que Daniel teve essa visão. Também está escrito lá em Apocalipse 14, para você conferir, não é? Que também ele vai descer nas nuvens com uma foice. Essa, não é? Que vai ser, não é? O final da primeira ressurreição, das pessoas que vão ser, não é? Porque vai haver uma segunda, não é? Ressurreição. Então, nós estaremos num outro tempo. Porque no tempo do arrebatamento é o nosso tempo. Depois do arrebatamento, não é? Vai ter esse segundo arrebatamento que será feito por Miguel. É só você ler lá em Apocalipse 14, da ceifa. Que é o segundo arrebatamento. Agora, a segunda ressurreição, não é? Esses, não é? Não ressuscitarão. Não é? Ficarão a dormir até serem ressuscitados para serem condenados. Não é? Ou não ressuscitarão, serão transferidos diretamente para o lago de fogo e enxofre. Para que você entenda, tanto essa parte tem ligação com o Apocalipse. Porque quem deu a profecia para Miguel, não, para Daniel, também deu para João. Não é? O Senhor Jesus estava na visão de Daniel. Ainda que Gabriel explicou a visão para Daniel, então o Senhor Jesus fez parte também da visão. Ele teve a visão do Senhor Jesus. Para terminar esse estudo, para que você entenda, diz assim: os que forem salvos, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça, quer dizer, que pregaram o evangelho, como as estrelas serão sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e este livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Aqui estamos nós, não é? Para esquadrinhar essa palavra. E através do espírito do entendimento, não é? Do discernimento, o próprio Espírito Santo nos fará entender a sua palavra. Sem o Espírito Santo não há entendimento dessa palavra. Por isso, você que não tem o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, que ele trará o entendimento. E não há necessidade que ninguém vos ensine, não é? Porque ele vos ensinará. Que esse estudo sirva para o esclarecimento desse capítulo 11 e 12 de Daniel, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.